dado a todos. Portanto, em nome da Ainov, da direção e de todos os associados, os nossos agradecimentos pela vossa presença e espero que seja muito útil e agradável tudo aquilo que vamos debater e conversar ao longo deste webinar. Estão inscritas mais de 160 pessoas para este webinar e no seguimento de outras webinars anteriores, vamos tentar escolher sempre temáticas que tenham muita atualidade e pertinência para os tempos atuais. Hoje estamos focados na sociedade digital. Como sabem, o país, a Europa, no fundo o mundo, está desde há uns tempos esta parte num processo gradual de transição para uma sociedade em que o digital ganha um especial relevo, uma especial importância e, portanto, escolhemos mais uma vez esta temática que muito diz respeito à Inov, é uma das áreas de trabalho que a Inov tem querido perseguir desde que foi criada e, portanto, é para nós muito um carinho especial trabalhar estas temáticas. Agora aproveitava para dar aqui algumas informações mais práticas sobre este webinar. Ele está a ser também emitido através da rede social do Facebook e irá ficar disponível posteriormente na página oficial da Ainov. Portanto, caso queiram mais tarde rever alguns aspectos ou aprofundar certas áreas que lhes possam ter escapado, têm essa oportunidade. É também possível e desejável, deixamos esse desafio a todos os participantes, que coloquem alguma questão aos nossos oradores, que através do chat, não é, do bate-papo, a nossa equipa de bastidores da Ainov está atenta na coleta dessas questões e tentará enquadrá-las, quer de forma dirigida, se porventura não o fizerem, a algum dos nossos oradores, quer de uma forma geral a qualquer um deles. E portanto, no final, digamos, os últimos 15 minutos, 20 minutos, esse tempo é especialmente dedicado para a vossa palavra e também a possibilidade de podermos ter esta interatividade convosco. Por fim, mesmo para concluir a minha intervenção, vou passar a palavra ao nosso moderador da sessão, que é o Oscar Santos, associado fundador da Ainov, licenciado em Informática de Gestão e pós-graduado em Gestão Estratégica Empresarial e mestre na área das tecnologias educativas. É atualmente consultor sénior para o Ministério da Educação em Angola, no âmbito de um projeto co-delegado da União Europeia. Portanto, eu só resta desejar uma boa reflexão a todos, que passem um tempo agradável e que seja muito útil. E vou passar a palavra ao nosso moderador, Oscar Santos, por favor, a palavra e o palco é teu. Obrigado, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos aqui ao nosso webinar da Sociedade Digital, em que temos aqui muitos temas interessantes para conversarmos com os nossos oradores. Como foi dito, portanto, estamos num contexto de mudanças estruturais que revelam, a nível económico, político, social e cultural, a transformação dos tempos atuais, e temos de reconhecer o impacto que as tecnologias de informação e comunicação conduziram não só a mutações na organização do cotidiano, como alteraram profundamente os modos antropológicos. Vivemos num mundo que depende cada vez mais das tecnologias digitais e que os dispositivos eletrónicos e plataformas online são a forma mais comum de interação. A economia, a produtividade, a competitividade, nos mais diversos setores da sociedade, estão também cada vez mais dependentes de componentes digitais, o que conduz a uma necessidade crescente de literacia digital em praticamente todas as profissões. As competências digitais são o suporte de uma sociedade digital que permitem que as pessoas utilizem os serviços digitais e se envolvam nas atividades online, especialmente agora, quando existem restrições à mobilidade. Uma das dimensões que a pandemia veio demonstrar foi que as competências digitais permitiram aos cidadãos o acesso à informação e serviços cruciais para a população. Embora Portugal não se encontre distante da média europeia, em termos de competências digitais, precisa de as reforçar, em particular no que se refere às competências necessárias para aumentar a utilização da internet. Com este propósito, em 2017, o governo português constituiu a Iniciativa Nacional de Competências Digitais, Portugal InCode 2030, um programa integrado de política pública que visa promover as competências digitais. Portanto, temos aqui várias dimensões
que pretendemos aqui debater com os nossos oradores, que passo já a apresentar. Luísa Ribeiro Lopes, Presidente do Conselho Diretivo do Domínio PT, entidade responsável pela gestão do domínio de topo nacional e Coordenadora-Geral da Iniciativa Nacional de Competências Digitais Portugal Indcode 2030, com especial destaque para a inclusão e para a inclusão de género. Acredita que a inclusão digital é inclusão social. O nosso segundo orador será João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, ONG de Inclusão Social e Inovação Digital, desde 2013. Foi administrador de empresas a operar na área das tecnologias. Atualmente é ainda diretor-geral do Apps for Good Portugal, presidente da ESLíder, Associação Portuguesa para a Inovação Social, membro do Conselho de Administração da Euclid Network, Rede Europeia de Inovação Social, membro do Conselho Fiscal da ACEPI, Associação Portuguesa de Economia Digital, e embaixador português para a educação de qualidade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Portanto, sejam bem-vindos aqui à nossa conversa, que se seguirá nas próximas hora e pouco, e entramos aqui num primeiro tema, que será a transformação digital e o impacto na sociedade. Ou seja, vivencia-se atualmente um processo tecnológico cujos resultados ainda não são muito previsíveis. Questões como a importância da inclusão digital no processo de inclusão social, ou perceber como a tecnologia e os seus avanços está hoje intrinsecamente ligada à vida do cidadão, são questões que estão cada vez mais presentes na sociedade moderna. Torna-se assim fundamental consciencializar as pessoas para a importância da coesão social e do digital para a construção de uma sociedade mais inclusiva e capaz de enfrentar os desafios futuros. Neste sentido, eu perguntava de imediato a Luísa Ribeiro Lopes quais as vantagens e desvantagens do digital para uma sociedade mais inclusiva e mais capaz de responder aos desafios do presente e do futuro. Olá, boa tarde a todas e a todos. Agradecer à Inove, agradecer ao António Canhão, ao Oscar Santos pelo convite, pela moderação, cumprimentar também o meu colega de painel e amigo João Baracho. Temos andado juntos nesta cruzada pela inclusão, nomeadamente pela inclusão digital. Portanto, vai ser aqui uma conversa que certamente não é um prós e contras, porque nós temos ideias muito parecidas relativamente a isto, mas vai ser de certeza uma boa conversa. Respondendo à sua primeira questão, ao primeiro desafio que me é colocado, efetivamente, nós já estávamos num processo de transição digital antes da chegada da pandemia. Aliás, não é por acaso que o Plano de Ação para a Transição Digital deste governo foi apresentado ainda antes da pandemia, na semana antes do primeiro confinamento, foi apresentado esse plano de ação, cujo primeiro pilar é precisamente o pilar dos cidadãos e da necessidade das competências digitais. E também não é por acaso que o programa Indcode 2030 já data de 2017, não é um programa novo, foi recentemente reestruturado agora em maio, com uma nova visão, tendo em conta os avanços que se deram desde 2017 até agora, mas uma visão muito centrada nas competências digitais e nomeadamente nas cidadãs e nos cidadãos com necessidades de inclusão digital. Há exatamente um eixo dedicado à inclusão. Como o Oscar disse e bem, Portugal está bem posicionado em muitos aspectos no que diz respeito ao digital, nomeadamente as infraestruturas, nomeadamente os serviços públicos digitais. Também as grandes empresas fizeram um processo de transformação digital e têm hoje uma presença digital que não envergonham não envergonha o tecido empresarial português, mas depois se fizermos aqui um zoom relativamente a competências digitais e ao capital humano, Portugal encontra-se no final da tabela no que diz respeito à capacitação digital das pessoas. Cerca de 18% da população portuguesa não utiliza a internet, ou seja, está excluída do digital. Dos outros 82% que utilizam,
cerca de 60% têm competências digitais muito básicas, o que significa que não conseguem aceder à panóplia de serviços que hoje estão ao dispor daqueles que têm uma capacitação digital e um acesso digital que os outros não têm. Ou seja, nós estamos aqui perante um problema de aquilo que a Comissão Europeia já chamou da nova pobreza, que é a pobreza digital, que é a diferença entre aqueles que facilmente acedem e têm infraestruturas boas, conseguem desfrutar de todos os serviços que a internet e que o digital hoje permitem, nomeadamente os streamings, as aulas online, as redes sociais, o contacto com familiares e amigos, o trabalho online, ou chamado teletrabalho, trabalho remoto, o acesso à maior diversidade de serviços que estão disponíveis hoje, as compras online, a economia digital acelerou imenso no último ano. Mas depois existe um grupo de pessoas que está excluída disto. E com o avanço e com a transição a acelerar, esta exclusão torna-se mais profunda e é necessário fazer mais. Nós não podemos... Há um slogan quase de dizer ninguém pode ficar para trás, mas isto é mesmo verdade, porque a sociedade mudou e se nós não fizermos a inclusão digital, porque a sociedade hoje é digital, aliás, o Oscar disse que as competências digitais são suporte para uma sociedade digital e é verdade, se nós não tivermos competências digitais, nós estamos a excluir não sei quantas pessoas da sociedade e estamos a promover um fosso que não se pretende que aconteça. Portanto, há um trabalho muito grande a fazer no acesso, mas sobretudo nas competências digitais. Depois podemos falar um bocadinho como é que se faz isso, mas a capacitação digital das pessoas, as competências das pessoas é a área mais fundamental para que nós possamos ter uma sociedade mais justa e mais igual, nomeadamente a inclusão de género, como referiu e bem, que é uma das bandeiras. Eu depois, mais à frente, vou explicar porque é que é uma das bandeiras da inclusão digital. Obrigado. Talvez faça aqui a mesma pergunta ao João, como é que as vantagens e as desvantagens do digital para a sociedade mais inclusiva e capaz de responder aos desafios. O que é que lhe parece que seja... Olá, boa tarde. Bem, um agradecimento à Inove e ao Oscar e um cumprimento especial à Luísa. De facto, temos vindo a ser companheiros nesta jornada, que não é fácil, mas é gratificante pelos resultados que vamos atingindo e neste momento com grande trabalho e grande participação da Luísa, que tem um papel fundamental neste momento a nível nacional naquilo que se pretende fazer. A tendência é dizermos que só temos vantagens na integração do digital, ok? E portanto, eu persisto nessa ideia, acho que só temos vantagens e as desvantagens que possam surgir é o trabalho que nós temos de ter para que sejam só realmente vantagens, porque de facto há o perigo das divergências, das desigualdades criadas por quem tem acesso e por quem não tem acesso, e por quem tem melhores condições em casa e por quem não tem, e inclusivamente em termos europeus, e neste momento é um tema muito abordado em termos da União Europeia, é as diferentes velocidades a que os países andam. É que nós às vezes não temos a noção, e Portugal até está bem colocado neste aspecto, mas não temos a noção de que há países europeus, e teoricamente alguns se calhar mais avançados que nós, em que as desigualdades no acesso, só na questão da conectividade, são muito, muito, muito grandes, ok? Não é que nós tenhamos em Portugal, porque ainda temos zonas em Portugal onde é muito difícil ter acesso, mas de facto as desigualdades em termos europeus têm uma dimensão ainda muito, muito elevada. Agora, só tem vantagem a integração digital, só tem vantagem a inclusão digital, e a questão é começarmos desde já a resolver aquilo que podem ser as desigualdades e as causas das desigualdades que ainda venham a surgir no futuro, okay? E ao estarmos a educar
jovens, neste momento, estamos-lhes a dar todas as ferramentas para todos os pontos de vista, dos pontos de vista éticos, etc., etc., para o futuro do digital, e ao estarmos a reabilitar os mais idosos, os séniores, para as competências digitais, estamos-lhe a dar mais capacidades para compreenderem não só as outras gerações, como para promoverem uma intergeracionalidade que é muito importante e para estarem update. Mas pronto, mas provavelmente teremos ainda muito que conversar sobre isso e eu fico por aqui. Exatamente, esse será um ponto muito interessante que o João focou e que falaremos um pouco mais à frente. Pegando aqui um pouco nas vossas ideias, portanto, chega-se à conclusão que torna-se imperativa a transição de Portugal para um país mais digital, mais competitivo e mais fortalecido. Nesse contexto foi criado o Plano de Ação para a Transição Digital, que se assume como um motor da transformação do país, tendo como propósito acelerar Portugal sem deixar ninguém para trás e projetar também o país no futuro. Para esse efeito, o Plano de Ação para a Transição Digital tem como principais áreas de foco, basicamente 3, a capacitação digital das pessoas, até por os dados que a Luísa aqui referenciou, uma segunda dimensão que é a transformação digital das empresas e uma terceira dimensão que é a digitalização do Estado, bem como uma dimensão adicional de catalisação para criar as condições de base e uma acelerada digitalização do país. Portanto, na atual era da quarta revolução industrial e com o plano de ação para a transição digital em marcha, a questão que coloco, pode ser a Luísa, podemos começar pela Luísa, é se será esta a melhor estratégia para alcançarmos os objetivos estabelecidos a nível europeu? Olha, Oscar, é assim, eu diria que sim. Nós temos resultados muito concretos e quando chegar à altura da avaliação dos resultados, nós podemos certamente retirar essas conclusões. Agora, a forma como as coisas estão pensadas é a melhor forma de agir. Em primeiro lugar, pôr a questão dos cidadãos, portanto, nós precisamos urgentemente de acelerar a capacitação digital de todas e de todos, quer as competências básicas, quer as competências intermédias, quer as competências avançadas. Nós temos um déficit de profissionais qualificados nas áreas TIC, como o Oscar certamente saberá, porque está muito à vontade nesta área. Portanto, nós temos aqui a transversalidade desde os mais novos, começarem logo a perceber o pensamento computacional, começarem logo a perceber a utilização das ferramentas, a formação dos profissionais que podem ensinar os mais novos, que são os professores, e isto aqui é uma área muito focada na área na educação. Depois temos a questão da qualificação e da requalificação. Nós não podemos esquecer que é preciso ter formação nestas áreas ao longo da vida, que se vão perder muitos empregos com a transformação digital, mas que existem algumas pessoas que não vão ter emprego, mas muitas delas ainda têm pela frente um mercado de trabalho que têm que abraçar. Portanto, podem perfeitamente ser requalificados. Nós olhamos para pessoas com 30, 40, 50 anos, têm muitos anos ainda pela frente no mercado de trabalho e que podem ser requalificados, mas podem ser requalificados com formação e formação de excelência, utilizando as universidades, utilizando os institutos politécnicos para o fazer. Agora, na segunda-feira, foi lançado o primeiro aviso do PRR, o Impulso Jovem STEAM e o Impulso Adultos, que precisamente visa o quê? Visa qualificar, requalificar em termos de formação avançada, de pós-graduação, nomeadamente de doutoramentos, pessoas que já estão no mercado de trabalho e que podem fazer mais pelo país. Mas, dito isto, o primeiro pilar são os cidadãos, mas depois não há economia sem empresas. Nós sabemos que precisamos de empresas e as empresas têm que fazer a tal transformação digital. E a transformação digital não é ter processos analógicos passados para o digital, é fazer uma verdadeira transformação dos processos das empresas e para isso nós temos que ajudar a capacitar os próprios empresários e os recursos humanos das empresas a fazer esta transformação. 90% ou 98% do nosso tecido empresarial são microempresas e essas têm um déficit muito grande que é transversal à questão da capacitação dos cidadãos, porque
Os empresários são de cidadãos e também não têm as competências necessárias muitas vezes para poder fazer esta transformação. Portanto, isto só é possível se as empresas se transformarem e são as empresas que depois vão dar emprego a todas estas pessoas que nós queremos qualificar. E por último, a administração pública. Referíamos que a administração pública portuguesa até existem serviços públicos digitais muito bons. Se compararmos com a Europa, nós estamos muito à frente em termos de oferta de serviços públicos digitais, mas a administração pública também é feita de pessoas. E essas pessoas, os colaboradores da administração pública, também têm que desenvolver as suas competências digitais. A administração pública tem que ser mais digital. E nós temos que ter serviços que as pessoas compreendam e possam utilizar. Nós vemos agora com a vacinação, não é? Quem é que consegue fazer o agendamento da toma da sua vacina? São aquelas pessoas que têm acesso e que sabem fazer o agendamento. Parece é uma coisa muito simples, mas certamente há muitas pessoas que não conseguem fazê-lo. Portanto, há aqui estes 3 pilares. O último dos catalisadores tem muito a ver com as tecnologias disruptivas. Nós hoje olhamos para o digital e o digital não é só navegar na internet. Nós estamos perante uma revolução do digital que passa pela utilização dos dados, termos uma estratégia de dados, temos a possibilidade de utilizar esses dados e trabalhá-los através de computação avançada, e nós estamos muito à frente também no que diz respeito à instalação desta computação avançada em Portugal para poder trabalhar dados, e depois a inteligência artificial que vai ajudar muitas e muitos a poder aceder de uma forma mais célere e inteligente aos sistemas. E depois a questão da cibersegurança, que eu acho que é uma que vamos ainda falar hoje aqui um bocadinho, que é fundamental, a cibersegurança, que foi posta à nu também com a pandemia e que devia ser transversal a todos os programas de transição digital, desde as competências em cibersegurança mais básicas às mais avançadas. E com isto me calmo. Focou aí realmente pontos importantíssimos. E uma das coisas que disse é que realmente não há economia sem empresas e que deverá haver uma revolução de processos. Eu estava aqui a ver os indicadores do estudo Economia e Sociedade Digital em Portugal, desenvolvido pela ACEP em parceria com o IDC, e revelam que apenas 60% das empresas portuguesas têm presença na internet. Esta realidade é ainda mais acentuada no caso das micro e pequenas empresas, que, como disse também muito bem, representam 95% do nosso tecido empresarial e que predominam no setor do comércio e dos serviços. Aqui há algumas declarações do presidente da ACEP que diz que há microempresas, desde o talho à florista ou ao pequeno escritório de contabilidade da vila, que estão desligados do digital. Ainda não perceberam que se não estiverem online, se não forem detectáveis com o smartphone, é como se não existissem. Pergunto aqui ao João para fazer aqui um comentário, digamos, à ligação que aquilo que a Luísa disse com estas declarações e umas pequenas estatísticas. Ok, eu queria só, relativamente àquela primeira pergunta do Oscar à Luísa, acrescentar aqui qualquer coisa, porque, pronto, a Luísa é mais discreta e mais humilde, porventura, porque está a trabalhar no âmago da coisa e do governo, e, portanto, eu, como sou insuspeito, posso de alguma forma elogiar aquilo que está a ser feito. E só muito resumidamente, não é essa pergunta para mim, mas primeiro, nós antes da pandemia já estávamos com uma Secretaria de Estado para a Transição Digital, e isto é fantástico do ponto de vista de iniciativa de Portugal, ok? Depois, o facto de termos vários projetos e mais transversais aos vários ministérios, o que não é comum acontecer e é difícil acontecer, tanto em Portugal como nos outros países, e que neste momento acontece, também com a ajuda do Encode, que neste momento a Luísa coordena, okay? E que faz com que nós tenhamos uma Secretaria de Estado da Transição Digital a preocupar-se em termos de governo com a transição digital, com uma iniciativa Portugal Digital que procura implementar as medidas.
Mas repare-se que neste momento temos em uníssono também a igualdade de género, que vem de uma Secretaria de Estado da Igualdade e Cidadania, ok? E com um encode que trabalha isto de uma forma transversal, ok? E que tem também a Luísa acumula.pt. Esta homogeneidade e esta transversalidade é que podem levar a políticas que de facto sejam conclusivas e que cheguem à população, ok? Pronto, e eu acho isto muito importante. Relativamente à pergunta que me colocou, relativamente às empresas, e eu curiosamente também implementei aqui há uns anos na ACEP o programa PME Digital, que tinha exatamente como responsabilidade a digitalização e pelo Ministério da Economia, portanto a digitalização das pequenas e microempresas. Portanto, eu a primeira coisa que digo relativamente às empresas é preciso ousadia e coragem por parte das empresas e dos gestores das empresas, ok? Nas grandes empresas, para permitirem que os seus quadros tenham uma forte componente de aprendizagem, de formação, e repare-se que a formação já ultrapassou a questão das ferramentas tecnológicas. Okay? Hoje a preocupação é muito aquilo que se chamava, digamos, a formação aplicada, e que hoje modernamente se diz as metodologias ativas, okay? Que é pegar nas ferramentas e adaptá-las à realidade do trabalho do colaborador. E essa é a grande coragem que o empresário da grande empresa tem de ter para obrigar os seus colaboradores, okay? A investirem o seu tempo nessa reabilitação, digamos assim. Nas pequenas e microempresas temos uma questão que muitas vezes também a ousadia, a humildade e a capacidade de ver para além, isto é, normalmente as microempresas, os próprios donos estão cheios de trabalho, ok? E portanto a preocupação para a formação é muito pequena e a capacidade de terem disponibilidade para isso é muito pequena. Okay? Daí uma série de projetos que estão a surgir e que a Luísa provavelmente também falará, e alguns projetos pequenos, por exemplo, nós no CDI Portugal, este ano tivemos a implementar projetos como o Atualiza-te, por exemplo, lá em cima em Valongo, que faz o quê? Que peguem jovens desempregados registados no IFP, formam-os em tecnologias de informação e depois faz um match com as pequenas empresas, com os lojistas, exatamente uma florista, por acaso e por coincidência, um out club, um talho, uma pizzaria, e servem de consultores, ok? Desta forma, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a matar dois coelhos numa cajadada, na prática, não é? Estamos a abrir novas oportunidades aos desempregados, jovens ou não, ok? E estamos a permitir aos empresários terem, de forma gratuita e sem desocupar muito tempo, uma hipótese de entrarem no digital. Se calhar não têm os melhores quadros para o digital, mas têm pelo menos uma abertura para essas oportunidades e, como eu já referi, pronto, eu próprio estive a dizer que gostava mais de ananás na pizza do que outras coisas, ok? Pronto, porquê? Porque foi o trabalho que os jovens fizeram. E nas empresas é principalmente isto, porque o governo está a dar todas as condições, tanto em projetos de aprendizagem, de reabilitação dos colaboradores, como em incentivos e tudo isso. Agora, é preciso criar nas pessoas e criar nos empresários a aptidão para, a humildade para e a ousadia para. Não sei se eu respondi. Perfeitamente. Far-lhe uma segunda questão e passaria depois para a Luísa essas duas questões, porque focou muito as pessoas. Ou seja, no fundo a vida das pessoas também mudou muito, também a nível profissional. Hoje é banal ouvir-se falar nas plataformas, no Zoom, no Teams e etc. Tenho aqui uma declaração do presidente da Associação Empresarial de Portugal, que acredita que este modelo híbrido, em que as pessoas trabalham em casa a maior parte dos dias e vão ao escritório 1 ou 2 vezes por semana, será aquele que terá maior adesão por parte das empresas. Aquilo que lhe perguntaria era se tem esta visão também, e tendo ou não, será que as pessoas e as empresas estão preparadas para isto? Olha, eu vou-lhe dizer, eu neste momento não tenho visão nenhuma, porque eu gosto muito de observar, primeiro, ok? E, portanto, o que eu estou neste momento a fazer muito atentamente é seguir as políticas todas que estão a ser adotadas e as visões todas que estão a ser anunciadas, desde as grandes multinacionais até às microempresas, ok? E, portanto, todos nós que analisamos isto já vimos que há avanços e recuos, há iniciativas que depois voltam atrás e, portanto, é óbvio que iremos ter qualquer coisa híbrida.
É óbvio que iremos poupar muito tempo com o online e poupar muito tempo em deslocações às vezes quando podemos resolver os assuntos online. Mas também é óbvio que a relação humana é fundamental e que numa reunião por Zoom ou por Teams, ok, nós somos muito mais efetivos, temos uma duração da reunião muito mais efetiva, pontos positivos do ponto de vista de trabalho e de foco, ok, mas se calhar não temos um início e um final, em que depois falamos das coisas também interessantes, provavelmente em termos profissionais, mas que nos dão a visibilidade do resto do mundo, do resto das oportunidades e daquilo que se passa, ok? Posso dizer, como exemplo, que houve multinacionais, por exemplo, que no início da pandemia declararam logo, em termos internacionais, que grande parte dos prédios iam acabar, porque as pessoas ficavam logo em teletrabalho para sempre. E isto, repare-se, é a primeira iniciativa de um administrador financeiro, porque vê as suas despesas de viagens, de alimentação, etc., a reduzirem imenso, e são milhões nas multinacionais, ok? Mas de imediato começaram as multinacionais, os boards, a dizer que o número de patentes estava a reduzir, o número de inovação estava a reduzir, etc. E depois a filosofia a seguir foi, ok, então o pessoal da inovação vai para a empresa. Depois o pessoal da inovação queixou-se a dizer, certo, mas a gente inova quando vai tomar a bica com os gestores de produto e com os vendedores e com os outros, ok? E portanto, o futuro... Okay, será qualquer coisa híbrida, mas não qualquer coisa híbrida, como sempre e como é, fixa. Tem a ver com o tipo de atividade, tem a ver com a necessidade de cada empresa, com os produtos de cada empresa e tudo isso. Uns precisam de mais relacionamento, outros de menos relacionamento, mas às vezes até se caem erros de prever, que é, por exemplo, dizer os programadores podem estar perfeitamente em casa porque não precisam, porque eles só estão a programar. Certo, mas é quando vão à bica, ou quando vão lanchar, ou quando vão almoçar, que eles trocam as dificuldades dos problemas do debug daquilo e tive um problema nisto e não consigo resolver e que o outro lhe diz como é que é. Se não for assim, ele não evolui, ok? Obviamente pode estar em learning, mas não pode evoluir. E, portanto, eu vou-me calar, porque isto é um tema longo e eu depois alargo-me sempre muito, mas, portanto, temos aqui uma série de fatores. Por isso é que eu digo que, neste momento, eu não tenho ideia nenhuma, estou completamente a zero, mas adoro estas fases e estou atentamente a observar e a ver as reações e as consequências de tudo. Muito obrigado. Uma excelente resposta às duas perguntas, que as vou devolver agora à Luísa. Ou seja, uma perspectiva da parte das empresas, focada até muito naquelas estatísticas que a Luísa há pouco falou, e outra também na ótica das pessoas, que o João agora deu aqui um grande enquadramento da sua perspectiva do modelo híbrido que se avizinha ou não. Pois, mais uma vez, nós estamos de acordo. Relativamente aos números das empresas, o que o João disse é o resultado dos números que o Oscar referiu. Nós, na realidade, as nossas pequenas e microempresas têm a necessidade de se reinventar. Eu diria que com a pandemia muitas se reinventaram porque perceberam que se não o fizessem, deixavam de existir. Os números que o Oscar apresentou são números de 2020 e que não contam com a aceleração que existiu em termos de passagem para o digital por parte de muitas pequenas empresas. Eu agora, com o chapéu, não InCode, mas .pt, posso dizer que durante o ano de 2020 nós registámos um crescimento de 26% relativamente ao ano 2019 de novos registros de domínios em .pt, ou seja, as empresas sentiram uma necessidade. No mês de abril nós tivemos 63% de crescimento. Isto significa que houve muitas entidades, muitas empresas, muitos projetos que perceberam que ou passavam para o digital e reinventavam-se para estar com os seus clientes ou não conseguiam sobreviver. E a partir do momento, nós sabemos, já dizia Shakespeare, não é? Que quando se abre a mente a uma nova ideia, depois não se volta ao tamanho original. As empresas que passaram para o digital não vão voltar para o não digital. Portanto, agora há aqui um processo que nós temos que acarinhar e continuar a acelerar, porque estas empresas conseguiram fazer a mudança, outras conseguiram fazer também. Portanto, os números dos 60% já não serão esses, mas ainda serão, obviamente, preocupantes no que diz respeito às empresas.
Dito isto e passando a outro tema muito apaixonante, que é a questão do teletrabalho dos cidadãos e dos trabalhadores, eu não podia estar mais de acordo também com o João, e diria que todos nós percebemos isso. Já passámos por várias fases ao longo desta já longa pandemia. O primeiro confinamento em que as pessoas de repente perceberam que era possível trabalhar, muitas pessoas, nós não podemos esquecer que nem todas as pessoas têm a possibilidade de recorrer ao teletrabalho. Nós estamos a falar das profissões teletrabalháveis, porque depois existem aquelas que não são de todo e que têm que continuar a existir, e muitas delas continuaram a existir quando nós todos confinámos, como é a questão dos profissionais de saúde e todos aqueles que trabalham no setor alimentar que não puderam ir para casa fazer teletrabalho, e outros. Mas no início percebeu-se que era possível e até houve um quê de deslumbramento relativamente a essa possibilidade. Depois as pessoas começaram a perceber que estavam a ficar muito afastadas. Utilizaram o digital para se juntar, faziam-se reuniões, coffee breaks, via digital. Ao final do dia fazia-se também uma reunião entre todos. Depois as pessoas começaram a ficar com o cansaço digital e perceberam que era melhor voltar para o local de trabalho, mas também perceberam as vantagens. Portanto, eu diria que qualquer coisa, hoje já se percebeu que o híbrido será o futuro. O híbrido tem muitas vantagens, tem vantagens de deslocalização das pessoas dos grandes centros, das grandes cidades. Acho que vamos falar também um bocadinho das smart cities e da possibilidade que nós temos em termos de coesão territorial, nós temos fora das grandes cidades a capacidade, desde que haja acesso a infraestruturas, as pessoas poderem estar a trabalhar nesses sítios. Agora, nesses sítios será em casa? Será em espaços de coworking? Será indo para um espaço próprio? O tipo de habitação que nós temos também não é muito favorável, se calhar muitas vezes, a isto. Como é que vamos fazer? A inovação, é possível fazer essa inovação só à distância? Eu diria que nada é possível fazer só à distância. Eu estou com o João nisto. É muitas vezes na conversa que temos quando vamos tomar o café ou no almoço que vamos fazer com os nossos colegas que nós temos uma ideia inovadora ou que nós podemos trabalhar em prol da organização. E as pessoas são seres sociais, não são seres individuais que consigam ficar ad eterno a trabalhar em casa. As empresas não podem ter as pessoas ad eterno em casa. Agora, quer empresas, quer pessoas, trabalhadores, perceberam que é possível. Se é possível, vamos retirar o que é bom do teletrabalho, mas não vamos perder a conexão. Eu acho que eu sou uma defensora de a conexão é o mais importante. Nós estamos aqui os dois a conversar e a concordar, mas estamos muitas vezes juntos, fisicamente, presencialmente, em que podemos olhar um para o outro e falar sobre as coisas e depois poder até falar sobre coisas pessoais que temos em comum, e é isso que faz com que depois seja mais fácil trabalhar em projetos como estes, que são tão importantes. Obrigada, João, por referir os projetos. É animador ouvir isto, e só gostava ainda de referir uma questão que tem a ver com a transversalidade dos projetos, que era a transição digital. A transição digital é um ministério que tem uma Secretaria de Estado da Transição Digital, mas isto não significa que seja uma coisa estanca. A transição digital é algo que tem que estar presente em todas as políticas e o InCode serve muito para fazer isso, para fazer as pontes entre todas as áreas governativas, entre todas as entidades públicas, privadas, terceiro setor, todos chamados a fazer, e depois é preciso haver alguém que mostre esta transversalidade. A questão da igualdade de género, que tem sido mais falada ultimamente, passou muito pela iniciativa da Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, que foi incluído no programa de InCode e que está hoje transversalizado em todas as medidas do digital. E assim como a inclusão de género está presente, ainda hoje fiquei a saber também a questão da luta contra o racismo e a não discriminação online estará também presente nestas políticas. Portanto, nós podemos fazer todos juntos um trabalho que é muito mais consistente do que se tivermos cada um a fazer pelo seu lado.
Muito bem. Eu não resistiria a fazer-lhe uma pergunta que é, nós estamos aqui a falar numa perspectiva das empresas que estarão preparadas para este impacto digital, metendo só aqui ao de leve o setor da educação. Como é que o modelo híbrido se pode conciliar com as preocupações da OCDE e também do Conselho Nacional de Educação, que tem a ver com o stress e a ansiedade das famílias neste processo das aprendizagens à distância, misturar um pouco com o facto das próprias famílias também estarem neste modelo de trabalho, no modelo híbrido, e como é que tudo isso pode conciliar de uma forma, digamos, harmoniosa, digamos assim. Olha, eu acho que a educação, para já, eu não me canso de dizer que os professores foram verdadeiros heróis quando tiveram todos que ir para casa, porque não tinham, muitos deles, condições, não tinham formação para poder dar aulas online, e as coisas aconteceram e fizeram-se. Houve falhas, houve certamente, podia ter sido melhor, podia certamente, mas foi extraordinário o trabalho que os professores fizeram. A educação, vamos dividir a educação de nível universitário e a educação básica e secundário. A educação é presencial, esta é a minha opinião. Nós não podemos utilizar um modelo híbrido em algumas aprendizagens, obviamente, algumas aprendizagens extracurriculares, a retirar dúvidas aos alunos. Agora, a sala de aula, ainda que reinventada com o digital lá dentro, a presença do professor e dos alunos na sala de aula é essencial. E nós percebemos que era essencial. Portanto, podemos ter outro modelo de ensino, sim, concordo, e aliás estamos a fazer trabalho juntos, e o João também faz parte desse trabalho, de levar para a escola outras aprendizagens, quer para os alunos, quer para os professores, mas que não evitam que seja necessário ir para a sala de aula. E isto aqui, quer o sistema educativo, quer os pais perceberam a importância da sala de aula e a importância também deles próprios pais, que estavam em teletrabalho, trabalharem melhor se os filhos estivessem na sala de aula. João, concorda com esta, a sua sensibilidade para este tema? Perfeitamente, concordo. Como sabem, nós, o CDI Portugal tem o Web for Good, que a Luísa também tem acompanhado bastante, assim como o Ministério da Educação e a Secretaria de Estado da Transição Digital. E mais uma vez, dentro daquilo que a pandemia trouxe de terrífico e de mau e tudo isso, não é? Trouxe uma coisa muito importante do meu ponto de vista, que é uma pressão para a evolução dos modelos, okay? Do modelo político, do modelo social, do modelo económico. Nada vai ficar como de antes, mas eu acho que as pessoas às vezes não têm a percepção da profundidade que tem esta frase, okay? E do alcance que tem esta frase. Porque, repare, só dando um toquezinho, mas fujo já, por exemplo, eu vi aqui uma dúvida no chat da pessoa a dizer, sim, as pessoas têm de ficar no modelo híbrido, mas depois têm de lhes pagar a água e a luz e etc, não sei o que, não sei o que mais. Pronto. Só isto vai ser uma mudança de modelo, ok? E vai ser uma mudança de modelo porquê? Porque independentemente das políticas de esquerda e de direita e do privado e do público, etc, se a pessoa quiser estar em casa, como é que o seguro vai cobrir isso, não é? E, portanto, a opção vai passar a ser muito mais individual e a pessoa vai passar a ser muito mais responsabilizada pelas suas decisões e não se tem de estar a queixar do governo, ok? Pronto, mas isto será futuro. Voltando para a educação, o que acontece é, em termos de educação, sim, finalmente temos uma oportunidade, e eu acho que Portugal está a aproveitá-la muito bem, de fazer evoluir o modelo educativo que todos queremos, não é? Todos dizemos a mesma frase há 50 anos que a educação é a mesma, mas ninguém consegue mudar. E ninguém consegue mudar e a culpa não é dos políticos só. É porque se de repente um ministro lhe der na cabeça que, olha, vou mudar isto e vamos passar a fazer projetos, temos logo os pais a gritar que os professores não estão a dar o currículo. Eu já tive, como pai de 5 filhos, em reuniões em que se queria despedir uma professora porque estava a dar projetos na aula e a preocupação dos pais era o currículo. Portanto, finalmente este modelo vai poder ser reavaliado. A sala de aula não pode deixar de existir, okay? Porque é um centro de colaboração de alunos e de professor. O professor
deixou de ser, porque já deixou de ser há uns anos, só que persiste-se nessa ideia, a pessoa que sabe mais de tudo na aula, porque não é, os alunos sabem montes de coisas mais do que o professor, que ele não tem ideia, ok? Portanto, o professor passa a ser um facilitador, que não é uma tarefa menor, é uma tarefa muito mais difícil, que nem alunos nem professores estão habituados a tê-la, ok? E, portanto, é provável que as aulas, a duração das aulas expositivas, e só num sentido, tenham tendência a reduzir o seu timing. O trabalho colaborativo depois em casa ou na aula com todos terá tendência a aumentar, okay? E o modelo vai mudar, mas mais uma vez ajustar-se àquilo que as várias realidades querem. E eu acredito que não há só um modelo. Okay? Aqueles que acreditam que é o modelo da escola da ponta, ou que é o modelo disto, ou que é o modelo de estudar em casa, ou que é esqueçam, porque não vai haver nunca um modelo fixo. Agora, a grande pressão, e as pessoas às vezes esquecem-se disso, não tem a ver tanto com as políticas, tem a ver com a preocupação dos pais em casa, que ficam desesperados se os seus filhos não estudam o currículo, se os professores não dão o currículo, e das avaliações, e das notas, e das médias, e se está na escola que é melhor que a outra, etc, etc. Okay? Pronto, portanto, eu sou um positivo sobre os efeitos desta fase e da pandemia no modelo educativo, e faço por isso com o programa Absorver. Muito bem, boa reflexão sobre a educação que tivemos só aqui tocar de fugida, mas tinha de ser. E já foi focado aqui uma coisa muito importante, que nós estamos aqui a falar do digital, que tem a ver com a cibersegurança e também as redes sociais. Mas entrando aqui na cibersegurança, o gabinete do cibercrime, em janeiro de 2021, referiu que a pandemia quase triplica a denúncias de crimes na internet. Neste mesmo sentido, o Observatório da Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança, em maio também de 2021, refere que o volume de incidentes de cibersegurança e os indicadores de cibercrime cresceram de forma significativa em 2020, mostrando com frequência uma coincidência temporal entre esse crescimento e os períodos de confinamento social fruto da pandemia. Da lista de cibercrimes mais denunciado constam as burlas através da aplicação MBWay, campanhas de phishing, e-mails para roubar dados dos utilizadores, burlas envolvendo relacionamentos pessoais com desconhecidos, divulgação online de dados pessoais ou perseguição com o uso de tecnologias. Perante este cenário, perguntaria aqui ao João, como é que se consegue passar uma sensação de segurança às pessoas, sobretudo aquelas com mais idade, na utilização de serviços na internet? É uma... A primeira coisa para mim é desmistificar um bocadinho. Há mais queixas, porque há mais movimento e mais utilização, é logo a primeira coisa, ok? Portanto, quando nós temos um serviço que cresce muito, as queixas também crescem, obviamente. Agora, há perigos, obviamente que há perigos, ok? Os pais desesperam também a saber o que é que devem proibir ou não proibir, ok? E tudo isso vai ser explorado, mas a tecnologia vai avançando e conforme vão havendo os crimes, vão havendo os processos para haver mais segurança, tudo isso, e Portugal também está a seguir do ponto de vista de estratégia e tudo isso, também no meu entender está a seguir uma boa estratégia. E aqui mais uma vez eu acho que a única solução é esclarecimento. Aliás, até para os pais, eu costumo sempre dizer, todos nós temos os pais amigos a dizer, o que é que eu faço? Eu proíbo e eu ponho 1 hora só por dia que ele pode ir à net e que não sei o que, não sei o que mais. Pronto. E do meu ponto de vista proibir não funciona, ok? Porque quando estamos a proibir, estamos a excluir e arriscamos a que os nossos filhos sejam excluídos. E, portanto, a melhor coisa é esclarecer. É esclarecer e não ter medo que aconteça. Eu, com esta proveta idade, ainda sou do tempo em que, quando apareceu o e-mail, e cada um de nós na empresa tinha o seu e-mail, quando deixou de haver só o geral, e cada um começou a receber o seu mail pessoal, foi um terror. Então eu não via como administrador a correspondência toda que vinha para a empresa. Ok? Não sabia quem é que escrevia para a empresa, porque antigamente havia aquelas pastinhas onde se punha os papéis, o chefe punha um visto e dizia para onde é que ia e depois a secretária distribuía aquilo. Quando os mails começaram a ir para cada um, perdeu-se a informação. E isto é o que está a acontecer com a tecnologia. E a cibersegurança está a controlar isto. Mas a cibersegurança não é só bloquear, nem é só permitir, é também direcionar e é também esclarecer. Okay? E isto é que é fundamental. E nesta
transição para o digital. A formação e o esclarecimento das pessoas é muito importante, e é aí também que na parte da educação e da formação dos colaboradores, etc., é muito importante, porque aprender tecnologia e entrar na tecnologia não é necessariamente aprender a programar, é aprender a utilizar, essencialmente aprender a utilizar, aprender a respeitar e a saber onde é que estão os perigos e não estão os perigos. Muito bem, faço a mesma pergunta à Luísa, portanto, o que é que há a fazer neste domínio com estes dados e com as notícias que as pessoas veem na televisão, sobretudo também pessoas com mais idade, e como é que nós fazemos passar um pouco esta sensação de segurança para que as pessoas utilizem os serviços na internet e que nem tudo é a mesma coisa. Exatamente. Primeiro não posso concordar mais, não é isso? Quanto mais viaturas há, mais acidentes de automóvel há. Portanto, quanto mais navegamos na internet, maior a exposição ao risco. E, havendo exposição ao risco, é natural que haja muito mais denúncias de cibercrimes, por um lado, e, por outro lado, muito mais incidentes de cibersegurança, como é reportado, aliás, pelo Centro Nacional de Cibersegurança. O que é que há a fazer? Primeira questão, e começa sempre pela mesma questão, é educar. Alguém aqui no chat também há bocadinho falava de literacia digital, e a literacia digital não passa só por saber utilizar, passa por saber utilizar em segurança. E não é por acaso que durante o ano 2020, o curso mais frequentado online na plataforma Now foi o curso Cidadão Ciberseguro do Centro Nacional de Cibersegurança. As próprias pessoas, quando puderam aceder à formação online gratuita, aliás, convido todos a irem ao projeto Now, porque tem uma panóplia de formação online e gratuita, e logo o primeiro curso que aparece é Cidadão Ciberseguro. E é importante as questões mais básicas da cibersegurança estarem presentes em todos aqueles que navegam na internet. Quando eu dizia logo no início que temos que olhar e desenvolver competências digitais básicas, mesmo quando queremos incluir alguém no digital, começar também por este princípio. Nós temos que saber navegar em segurança, como ensinamos aos nossos filhos, quando eles são pequeninos, a atravessar a estrada. Porquê? Porque é necessário saber não navegar, mas andar nas ruas para não lhes acontecer nada. E, portanto, é uma questão de educação. Há aliás, um estudo feito pela Unesco que diz que quanto maior a literacia, maior a literacia digital. E a conclusão desse estudo é: se querem ter literacia digital, ponham as pessoas a ler livros. Portanto, aquilo que eu diria é que nós fizemos um percurso muito enorme nos últimos anos em termos de literacia. Nós tínhamos, no 25 de Abril, não foi assim há tanto tempo, ainda não fez 50 anos, vai fazer 50 anos proximamente. Tínhamos uma percentagem de analfabetos em Portugal muito grande, de cerca de 26% da nossa população era analfabeta. Nós neste momento reduzimos esse valor. Este ano foi o ano em que mais de 50% dos jovens com 18 anos frequentam o ensino superior. Este ano letivo foi a primeira vez que mais de 50% dos jovens com 18 anos frequentam o ensino superior. Portanto, nós fizemos um processo muito grande em termos de literacia, mas ainda temos que fazer mais. E quando passamos para o digital, é exatamente a mesma coisa. Não basta saber pegar num telemóvel e ir a uma rede social. É bom saber quais são as questões de privacidade, as passwords que utilizamos, quem é que acede aqui, que compras fazer, e diria ainda depois, a economia digital é algo que é muito importante, nós aprendemos a fazer compras online, há que ter algumas preocupações quando fazemos compras online, e existem sites mais seguros, sites menos seguros. E depois questões tão simples como tem HTTPS, não tem, que passwords que dados é que nos pedem, em termos de pagamentos, quer dizer, há uma panóplia de coisas que é importante e que são básicas, que nós depois basta aprender. Uma vez, dei uma reportagem recentemente penso eu na RTP1,
sobre as fraudes durante a pandemia com o MBWay, e é muito fácil explicar como não cair naquele erro tão básico que foi exposto naquela reportagem. Mas é preciso explicar. E o Centro Nacional de Cibersegurança nisso tem feito um trabalho espetacular. O coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança é uma pessoa que tem uma visão muito parecida com aquela que nós estamos aqui a defender, que é, a primeira coisa é prevenir. Primeiro temos que prevenir. Prevenirmos como? Dando formação, sensibilizando, e depois, obviamente, temos que ter uma equipa que possa resolver os incidentes de segurança, porque há muitos que não há forma de evitar, mas a primeira coisa é formação, educação, desde os mais novos aos mais velhos. Mas essa questão, por acaso, do MBWay, que passou praticamente em todos os canais, e YouTube, Facebook, e andou, mas a verdade é que existe um público que ainda não está muito consciencializado disso. Isso, por um lado, existe esse trabalho todo que a Luísa referiu. Por outro lado, qual é que seria uma estratégia, digamos, mais eficaz para fazer passar essa mensagem de facto às pessoas? Porque aquilo que se nota é que depois ainda uma franja desconhece o que é que são essas burlas, o que é que consta, como é que se podem prevenir, apesar de saber, de como foi referido, de existir muito trabalho nesse sentido. Portanto, como é que se faz uma estratégia mais eficaz para fazer passar essa mensagem, ou fazer chegar essa mensagem às pessoas? Olha, eu diria que a estratégia passa sempre pela sensibilização e pela educação. Eu não sei se o Oscar se lembra, há uns anos atrás havia muita história de vender o ouro ao bandido. Aparecia alguém em casa, dizia que um familiar estava a se sentir muito mal, certo. Precisava de dinheiro para dar ao familiar, sabia a história toda do familiar, e as pessoas, coitadas, mais velhas, ouviam a história toda, acreditavam-se, aquela pessoa tinha tão bom aspecto e estava a pedir dinheiro para entregar a um familiar que estava tão mal, e até sabia o nome do familiar, da mulher do familiar, dos filhos do familiar, etc., e caíam, não é? na história. E agora é passar para o digital esta história. E obviamente que, com muitas ferramentas, e as pessoas que não têm esta literacia, é mais fácil de cair na história do bandido, não é? Agora, sinceramente, eu acho que passa tudo por educação, formação. Nós temos que educar e depois temos que utilizar. As famílias hoje são um local onde nós podemos também fazer este papel, em que os mais novos podem ensinar aos mais velhos, em que os mais velhos têm uma percepção de que querem utilizar aqueles meios, mas não sabem como utilizar, e o papel dos mais novos muitas vezes passa por ajudar os mais velhos a não cair nestas histórias, como se fazia antigamente, só que antigamente era no mundo físico e agora é no mundo digital. Dir-me-á, está bem, mas agora há muito mais. Há muito mais porque também estamos mais expostos, é verdade, e porque também sabemos, e antigamente não sabíamos o que acontecia. Fica aqui essa mensagem forte da educação e formação. E nós estávamos muito focados aqui nas pessoas, mas também duplicar os ataques informáticos contra o Estado e as empresas. De acordo aqui com o relatório da Cibersegurança, Riscos e Conflitos 2021, produzido pelo Observatório do Centro Nacional de Cibersegurança em 2020, registaram-se mais de 90% comparativamente ao ano anterior. O relatório refere igualmente que os ataques informáticos visaram vários setores, entre eles a banca, fornecedores de serviços de internet, estruturas digitais, transportes e setores de educação. Além disso, foram também afetados setores do Estado, desde o Conselho de Ministros à Saúde, administração local, bem como outros órgãos de soberania. A Ministra de Estado e da Presidência, no âmbito da abertura do CIDEI Cibersegurança 2021, que foi realizado há cerca de uma semana no Porto, destacou que as queixas de cibercriminalidade à Procuradoria-Geral da República também aumentaram 182%. E ela defendeu que o desenvolvimento das competências em cibersegurança deve ter o foco de ação das entidades públicas e privadas, porém também assinalou que existe muita dificuldade em formar e reter profissionais altamente especializados nesta área.
e bem como também um maior aproveitamento de fundos estruturais para promover a resiliência digital e a transformação digital das pequenas e médias empresas. Perguntava aqui ao João, partindo desta problemática e também aqui dos dois problemas, passa a redundância, que a Ministra expôs, se concorda e qual é que é o caminho a seguir na sua ótica. Eu aqui acho que a minha resposta desilude muita gente, ok? Porque um bocadinho baseado naquela coisa da utilização. E porquê? Repare, pronto, eu trabalhei a maior parte da minha vida profissional em empresas de sistemas de informação, ok? A vender soluções também de sistemas de informação, a produzir soluções de sistemas de informação e nos últimos anos com grande enfoque na segurança, ok? E portanto a segurança tem a ver, evolui a tecnologia, evoluem os que querem atacar a tecnologia e evoluem as defesas em termos de tecnologia e, portanto, aumenta a utilização, voltamos à mesma, e, portanto, aumentam os problemas, ok? Eu fui o gestor de projeto do Euro 2004 e no dia da inauguração, no estádio do Futebol Clube do Porto, houve um dos maiores ataques de sempre e nós tínhamos os data centers em espelho com o da Suíça e teve de entrar o da Suíça a funcionar nessa altura, ok? É normal. Agora, há uma questão muito importante na segurança, é tudo um equilíbrio entre velocidade, eficácia, eficiência e segurança. Eu dou um exemplo muito simples, ok? Aqui há uns anos eu tinha um técnico que decidiu, do data center da minha empresa, que decidiu, aliás, meteu-se num táxi desde o Campo Grande até ao Saldanha e foi a tentar entrar em todos os sistemas das empresas. E entrou na maior parte das empresas da Avenida da República, das maiores empresas. Chegou aterradíssima a empresa e disse assim, eu vou resolver isto. No dia a seguir de manhã, o meu mail não funcionava. Isto é, funcionava, mas tudo muito talento. Porquê? Porque ele tinha-se assustado e fechou tudo, pôs tudo seguro. Portanto, há aqui um equilíbrio muito importante e quando está a falar de uma estrutura de um governo, de um país, isto é tudo muito importante. Não é só tecnologia. Há também decisões políticas e há também decisões de onde é que se quer chegar e como é que se quer chegar. Porque há sempre aqui, isto é quase uma balança, aumenta a segurança, diminui a velocidade, diminui a eficiência. Em que ponto é que se quer ter? E é neste ponto que está a arte, ok? E é neste ponto que os tecnólogos, os grandes techs, etc., querem lá chegar e que está a arte para se chegar lá. Obviamente que as ferramentas vão sendo cada vez mais sofisticadas e vai sendo cada vez mais fácil de garantir alguma segurança, mas sabemos também, quanto mais se evolui tecnologicamente, mais as pessoas querem furar e evoluir tecnologicamente e mais ataques há. Não esquecendo que os próprios ataques também têm algumas vantagens de se saber algumas coisas que antigamente era impossível de saber e de chegar lá, ok? Portanto, isto é aqui tudo um equilíbrio. Isto da cibersegurança é uma coisa interessantíssima do ponto de vista de ciência, do ponto de vista, mas não é só tecnológica. É política no sentido de estratégica, ok? Até onde é que se quer ir. Muito bem, passava a mesma pergunta à Luísa, fazia a mesma pergunta à Luísa. Olha, eu reparei aqui que houve alguém que disse que perdemos muitos profissionais qualificados porque é a lei de mercado, quem paga melhor leva aos profissionais e eu não podia estar mais de acordo. Acho que Portugal decididamente não pode ter uma política de salários baixos, tem que ter uma política de salários competitivos com a Europa. Nós devemos nos posicionar, quer na Europa, quer para o resto do mundo, como um país que não é só um país em que se praticam salários baixos, é um país em que se praticam salários competitivos e em que os profissionais são qualificados. E devemos, por um lado, reter os nossos, por outro lado, arranjar aqui um ecossistema em que outros queiram vir para cá trabalhar, seja para trabalhar nas nossas empresas, seja para trabalhar a partir de cá, noutras empresas, porque aquilo que o teletrabalho também demonstrou é que é possível estarmos em qualquer lado a trabalhar para uma empresa que não esteja sequer proximamente junto de nós. E isso aí há imensos exemplos. Aliás, se nós olharmos hoje um dos exemplos que é liderado por uma portuguesa, que é a Define
da Daniela Braga, que tem escritórios em quase todo o mundo. Ela é portuguesa e tem um escritório cá, com mais de 300 pessoas a trabalhar cá, e dessas 300 pessoas há mais de 20 nacionalidades. E isto só demonstra que nós podemos reter aqui as pessoas, desde que pratiquemos e bem salários competitivos. Faltam-nos profissionais qualificados, e faltam-nos profissionais qualificados na área da cibersegurança. E porque a área da cibersegurança é uma área de qualificação avançada. Nós precisamos ter cada vez mais profissionais com mais competências avançadas, capacitação avançada. Em cibersegurança, inteligência artificial, dados, nós estamos a precisar muito destes profissionais. Não somos só nós. Há cerca de 800 mil novos postos de trabalho em toda a Europa para profissionais nesta área e não existem suficientes. Só em Portugal calcula-se quase 100 mil postos de trabalho nestas áreas e nós não temos essa possibilidade. Agora, nós não podemos é desperdiçar a possibilidade de termos estudantes com qualificações, bons estudantes portugueses, que depois, quando acabam os cursos que tiram cá e que são ótimos profissionais, acabam por sair daqui porque os salários que ganham em Portugal não são aqueles que deviam ganhar. Nós não podemos praticar salários tão baixos porque queremos ter os melhores, e os melhores também são portugueses, também são estudantes portugueses ou estudantes estrangeiros que estão a estudar em Portugal, porque hoje, aliás, Portugal passa muito, temos um problema demográfico muito grande, como todos sabemos, uma população muito envelhecida, precisamos ter cada vez mais jovens, e isso passa por ter-os de cá, mas também por virem outros para cá viver, sejam migrantes, sejam estudantes que vêm tirar curso e depois ficam em Portugal, seja alguém que prefere trabalhar em Portugal porque tem sol, porque é um país seguro, porque quando sai do trabalho pode ir fazer surf, mostrar a potencialidade que é ter um ecossistema capaz de ter cá os melhores profissionais. A questão agora do remoto, e permitir, por exemplo, que jovens ou menos jovens possam estar em Portugal e inclusivamente a trabalhar para empresas de Inglaterra, de Dinamarca, seja para onde for, vai ainda acentuar mais essa dificuldade em reter, digamos, esse talento. Ou seja, existe dificuldade em formar, mas ainda mais dificuldade em reter, porque eles agora podem sair não tendo o fazer fisicamente, não é? Como antes fazia. Portanto, isso poderá eventualmente ser também uma consequência do aumento do digital, digamos assim, e uma das consequências. Passando aqui para dentro do mesmo tema, mas aqui para um tema das redes sociais, que é uma coisa que diz muito a muitos de nós, ou quase todos. As redes sociais invadiram a internet e hoje quem não está nas redes sociais é um info-excluído, não sabe o que é que se passa com os amigos, com familiares ou até mesmo com as coisas que se passam no bairro ou na cidade. E a pandemia veio agravar essas desigualdades de acesso à informação, mas também à segurança de cada um de nós. Hoje qualquer pessoa acede através do computador, do telemóvel, às redes sociais. A questão que eu colocava, posso começar pela Luísa, terão os portugueses a noção do perigo que está associado à internet e também se têm a noção da pegada digital que ficará para sempre na nuvem, ou seja, aquela fotografia com o tio ou com a avó, ou seja, com o que for, que ficará eternamente lá. Qual é a sua sensibilidade para esta temática? Olha, eu pessoalmente não acho que quem não esteja nas redes sociais seja excluído digital, pode optar por até ser uma pessoa com grande capacitação digital, que não quis ter uma presença nas redes sociais. Dito isto, quase todos nós temos. Existem aqui duas questões. A primeira tem a ver com a pergunta que me fez, é se as pessoas têm consciência da pegada digital e dos riscos que têm ao utilizar as redes sociais. Eu diria, tendencialmente, não têm. Não têm consciência plena. Não percebem o alcance de uma publicação nas redes sociais e o facto de, uma vez colocado, já não se pode retirar.
a maior parte das pessoas provavelmente não terão. Não obstante, muitas pessoas fazem o balanço entre a utilização e as vantagens que retiram dessa utilização e a exposição que é necessário para retirar essas vantagens. E se nós olharmos temos que distinguir também o tipo de rede social que estamos a falar. Mas uma rede social como o LinkedIn é uma rede social profissional em que quanto mais nos expomos, e desde que seja de uma forma correta, melhor para, por exemplo, um jovem encontrar uma oportunidade de trabalho. Depois, se olharmos depois para TikToks, Instagrams, Facebooks da vida, eu diria que as pessoas que se expõem nas redes são as pessoas que normalmente se exporiam se não existissem as redes. Diz-me assim, está bem, mas esconder-se atrás de um ecrã e muitas pessoas fazem, não o fariam se não tivesse o ecrã. Certo. O que é que vamos fazer para isso? Eu sei que vou parecer repetitiva, mas é a educação. Nós temos que educar, nós temos que mostrar os perigos da utilização das redes. Não dizer para não utilizar. O perigo da utilização das redes está a ser, mais uma vez, é feito um trabalho nas escolas, junto dos mais jovens, sobre este assunto. Existe um consórcio Internet Segura em Portugal que trabalha com o Ministério da Educação, que trabalha com vários players, desde o .pt também, nós fazemos parte, até todos os players que estão na educação, os mais velhos, fazem formação para os mais velhos, porque há um grande problema também da utilização destas redes pelos mais velhos. Vão de férias e põem uma fotografia não sei aonde, para que toda a gente fique a saber que a casa deles está livre para ser assaltada. Portanto, é educação, formação, sensibilização e chegar às pessoas e dizer está aqui para serem informados, está aqui, não é preciso saírem de casa. São estes os perigos que existem. Não deixem de utilizar, mas são estes os perigos que existem. Eu como já percebi, aliás, eu e o João somos uns defensores do digital. Nós achamos que o digital é a melhor forma de inclusão social e de desenvolvimento económico e que não vale a pena negar o digital, como não vale a pena negar que existem redes sociais e que as redes sociais são utilizadas para tudo e mais alguma coisa. Agora temos que formar as pessoas. Mais uma vez, se lessem livros, sabiam melhor comportar-se no digital. Vou pedir ao João que também que dê a sua sensibilidade nesta temática, mas aproveito para lançar aqui mais um elemento que é este. Quando se fala também das redes sociais, também é um excelente meio, por exemplo, como falávamos há pouco, para que as empresas possam eventualmente chegar aos seus clientes e consumidores. Porém, também existe nas redes sociais um fenómeno crescente que é das fake news. Portanto, aquela publicidade invasiva, notícias falsas, o que é que também lhe parece que há a fazer nessa matéria? Portanto, são duas perguntas diferentes, aquela que foi feita à Luísa, mas também aproveito e lanço já este repto para... Sim, aqui estamos todos numa aprendizagem e estou com a Luísa, mais uma vez, é formação, educação, e eu acho que os jovens estão muito mais preparados para isto do que nós, ok? Mais uma vez, eu, como costumo dizer, tenho um laboratório de 5 filhos em casa, portanto, desde os 35 até aos 18, portanto, dá para ter para tirar algumas conclusões, e de facto, os meus 2 filhos de 18 anos defendem-se muito mais da internet e da exposição da internet do que eu quando comecei a entrar nas redes sociais, e do que eu se calhar até hoje, porque há redes que eles não estão, há redes que eles não entram, ok? Só a atitude dos miúdos, quando no princípio saíram todos do Facebook e começaram a entrar no Instagram, ok? Tudo bem, com os perigos das fotografias, etc, etc, mas era essencialmente aquilo que eles simplesmente diziam, o Facebook é uma seca porque vocês põem um monte de discurso lá, ok? Mas isto também era uma fuga
a determinadas coisas. E, portanto, eles começam a ter mais essa sensibilidade inata, porque vão aprendendo sozinhos e depois a formação tem de acompanhar. E a escola tem de acompanhar lá desde o primeiro ciclo, e a Luísa sabe que eu sou um apologista desde o pensamento computacional até às questões primeiras da segurança e da literacia digital, acho que devem entrar logo no primeiro ciclo, porque é básico hoje, é na prática o que era ser analfabeto antes, não é? E portanto é isso, porque reparem, porque estamos todos em aprendizagem, mesmo as próprias empresas, as empresas a princípio punham tudo nas redes sociais, e hoje já têm estratégias para ver como é que põem nas redes sociais, não é? Nós sabemos perfeitamente que há, e o interessante disto é que todos podemos assistir a como vai evoluir. Nós todos sabemos que há redes sociais, sei lá, o YouTube, o Spotify, etc, etc, em que, por exemplo, há anúncios que, se nós pensarmos, dizemos assim, mas porque é que estes anunciantes põem aqui os anúncios? Ninguém vê isto, está sempre a fazer-se aqui para saltar, para não ver o anúncio, não é? Eles estão a gastar dinheiro naquilo. Há a questão de as agências, por exemplo, dizerem, você teve muito sucesso porque teve não sei quantos cliques. Fake, na maior parte das vezes isso já não corresponde, ok? Portanto, são estratégias. Em termos das notícias falsas, sim, isso é um grande perigo, principalmente para a juventude, porque começou a haver um hábito que vai só ao Google e está lá tudo, não é? E olha, quero saber, não é? E até nós pais, olha, eu não sei, mas vai ao Google ver, pronto. E começou a acreditar-se que era verdade. E agora estamos na aprendizagem. E eu tento ver sempre em tudo um ponto positivo. E esta aprendizagem tem uma coisa de muito positivo, é que estamos a dizer às nossas crianças que questionem todas as afirmações que lhe façam. Vocês já imaginaram a riqueza disto? Ok? Não levem como certo tudo o que vos digam. Isto é uma lei básica da vida, não é? É o que todos nós queremos dizer aos nossos filhos quando os educamos. E o que nós estamos a dizer é, tudo o que vos aparece pode ser mentira ou pode ser verdade. Questionem. E se ensinarmos as pessoas a questionar, e todos nós estamos a aprender. O problema é que, no meu caso, já aprendi velho demais, não é? Velho demais não, mas muito mais velho. E eles têm de início. E eu acho que isto é muito positivo em termos de aprendizagem. Eu sou um otimista sobre as novas gerações, porque acho que eles têm muito mais coisas que nós não tínhamos, muito mais conhecimento que nós não tínhamos, e nós às vezes temos a tendência para lhes estar a cortar na prática o que é esse conhecimento todo. Portanto, fake news, sim, é um problema que ainda, principalmente por causa dos como eu, que têm mais idade, não entendem que aquilo muitas vezes não é a realidade absoluta, mas eu acho que o jovem, faz parte de nós ensinar os jovens, mas muitos jovens já sabem que isso é assim, ok? Porque eles próprios já foram vítimas disso, na escola, com os colegas, com as redes sociais, com as mentiras que tiveram na escola, com o bullying que fizeram uns aos outros, etc, etc, e já sabem as injustiças que presenciaram e, portanto, estão muito mais despertos para isso. Muito bem, eu passaria também para a Luísa dar a sua perspectiva sobre este fenómeno também das fake news, acrescentando aqui também mais um dado que é este. As plataformas até há muito pouco tempo atrás assumiram-se sempre como, digamos, apenas um prestador de serviços, que lá tinha conteúdos, eles não eram produtores, eles não produziam conteúdos, nem sequer se metiam nos conteúdos. Porém, há pouco tempo, começaram a vetar conteúdos, começaram a dizer que as publicações de X pessoa não vão ser colocadas, ou que as notícias sobre a vacinação e todas aquelas teorias também não podem ser. Portanto, isso, há aqui dois fatores muito interessantes, que é a mudança de papel das próprias plataformas que agora se estão a assumir como produtor, e depois a segunda questão é quem é que decide o que é que deve ser colocado e o que não deve ser colocado. Sei que são perguntas complexas, mas não gostaria de as lançar, porque acho que temos aqui as pessoas certas para falarem sobre. Eu vou dar a minha opinião muito pessoal relativamente a isso. Como disse bem, são questões muito complexas que me está a pôr. Eu diria que a questão que me coloca relativamente a quem pode ou não dizer o que é e o que não é, passa pela linha muito ténue entre o que é a difamação, uma fake news, e a liberdade de expressão.
e eu tendo a dizer que a liberdade foi uma coisa que nos custou muito a alcançar. E uma vez que já nos habituámos a viver em liberdade, há que ter muito cuidado quando pensamos que alguém ou alguma entidade pode dizer o que deve ou não deve ser publicado. Portanto, eu tendo a dizer que não existem entidades que possam dizer o que deve ou não deve ser publicado. Porque existem depois os mecanismos legais. Podem-me perguntar, está bem, mas são lentos, ok, mas isso é outra questão que nós podemos falar. Mas existem os mecanismos legais e o Poder Judicial que pode ou não aferir se estamos perante uma notícia falsa, um caso de difamação, um caso de injúrias, etc., na internet. Ter à partida alguém que... lembro-me sempre do lápis azul, desculpem lá, mas eu também já tenho uma idade de me lembrar dessas coisas e tenho uma certa tendência a dizer não é possível. E depois as grandes plataformas. As plataformas que dominam em termos económicos a internet, e isso é perigoso. Eu estou a dar aqui só uma visão pessoal. E é perigoso porquê? Porque não deve ser a economia a sobrepor-se ao poder político, deve ser o poder político a sobrepor-se à economia. E, dito isto, se nós olharmos para o que acontecia há uns anos atrás, as grandes empresas multinacionais, nenhuma era tecnológica, e agora as grandes empresas multinacionais são todas tecnológicas. E existem 4 ou 5 que dominam em termos económicos o mundo. E nós não podemos estar descansados quando assim é. Quando está na mão de poucos a capacidade de nos exprimirmos e de... A internet, a coisa boa da internet é de ser um espaço de liberdade, um espaço aberto, um espaço onde podemos dizer e depois sermos responsabilizados por aquilo que dizemos, mas não nos coartarem essa possibilidade. Eu sou tendo mais pela liberdade de expressão, sabendo eu bem a quantidade de fake news que existem às vezes para pessoas que não têm a possibilidade de se defender da mesma forma, mas pronto, depois têm que recorrer aos tribunais e é assim, mas é preferível assim do que o contrário. Temos ainda aqui algum tempo para entrar no terceiro tema, mas não queria entrar sem perguntar ao João se tem alguma coisa a acrescentar aqui a esta temática complexa. Não, eu aí tenho a mesma tendência, sabe que eu vivi também no antes do 25 de Abril, ok? E conheci pessoas muito razoáveis, de que eu gostava muito, que concordavam com a censura, ok? Por razões que era para eles, havia um standard que não podia ser ultrapassado e portanto tinha toda a lógica a haver censura. Para mim não tinha nenhuma, mas para eles tinham. E como eu gosto de sempre me pôr no lugar das outras pessoas, porque penso sempre, esta pessoa não é burra e portanto porque é que diz isto, ok? E portanto a tendência é essa. Portanto, na mesma lógica, eu acho que de facto não se pode limitar. E se há disponibilidade e a liberdade de expressão, tem de ser. Agora temos de criar os mecanismos depois para formar as pessoas e saber o que é que entendem disso. Porque repare, assim como uma pessoa pode utilizar uma rede social para manipular alguém, um próprio governo, como nós temos testemunho em vários pontos do mundo, pode manipular a sua própria população, ok? E se calhar pode ser a rede social que vem dar algum conhecimento às outras pessoas que poderiam não ter outro conhecimento, que haveria outras coisas para além disso. E, portanto, eu sou sempre apologista da liberdade de expressão, mais uma vez, a pressão nos modelos, o modelo social, o modelo económico, o modelo político, irão ter de mudar muito em breve, e a pandemia é uma das pressões que faz, e o pós-pandemia é uma das pressões que fazem nisso, e isso também faz parte da mudança dos modelos, de algumas coisas que nós não imaginamos que são possíveis, mas que vão ter de ser possíveis para nós mudarmos alguns dos labirintos e dos becos sem saída em que estamos e que às vezes quando pensamos estamos. Não? Exatamente, é verdade. Avançamos então aqui para o terceiro tema,
que temos aqui já passado fugida porque o tempo já não é muito, que o terceiro tema tem a ver com as Smart Cities. Os termos cidades inteligentes e comunidades inteligentes existem e têm sido largamente utilizados desde o virar do século, tendo adquirido várias definições diferentes ao longo dos anos. No centro de muitas definições e iniciativas para o bem e para o mal, esteve sempre uma premissa tecnológica. No início dos anos 2000, debates, projetos, piloto e a liderança inovadora focaram-se nas infraestruturas, banda larga, na conectividade de alto nível e como esta iria impactar e mudar a forma como pensamos sobre cuidados de saúde, mobilidade, lojas de venda, retalho ou educação. O segundo capítulo foi liderado pelas grandes empresas de tecnologia e focou-se em soluções e na arquitetura de soluções, algumas dessas fechadas e privadas. O terceiro capítulo focou-se nos dados, nos macrodados, análise, visualizar o futuro das cidades inteligentes como um mercado de dados de cidades. Pergunto ao João, passados 21 anos de começar a ouvir falar em Smart Cities, temos hoje verdadeiras cidades ou comunidades inteligentes em Portugal? Não, não temos. Estamos a crescer muito, estamos a evoluir muito, mas não temos. Temos uma coisa muito importante. As pessoas já se mentalizaram que as cidades não podem ser só inteligentes, têm de ser humanas, ok? E, portanto, para serem inteligentes têm de ter a parte humana como centro e, portanto, mudou-se um bocadinho o conceito e eu falo à vontade porque também vendi os sistemas para as cidades inteligentes, para poupar a eletricidade nos postos, para as comunicações, para tudo isso. E de facto esquecíamos completamente a parte humana, apesar de haver ali um well-being, como se diz neste momento, que estava sempre um bocadinho implícito, mas na prática o que estávamos a falar é de questões economicistas. Neste momento, até com a transição digital e com a evolução das pessoas para o digital, fala-se mais nas Human and Smart Cities, okay? Que é o fundamental e que é uma questão nova, que não parte só da tecnologia que as cidades podem ter, só que essa tecnologia passa a ter a prioridade nas soluções definida pelas pessoas e passa a ter uma coisa muito importante, que é as próprias pessoas a desenharem, a escolherem os projetos que querem para a sua cidade e a dar opinião sobre os projetos que estão para a sua cidade, e algumas cidades já a promoverem grupos dentro das próprias pessoas para as próprias pessoas chegarem lá. Porquê? Porque com a tecnologia as pessoas já conseguem ser ouvidas e com a tecnologia as pessoas já podem falar, conhecer melhor as soluções e o que se está a tratar e podem participar nos orçamentos participativos, nos planos para as cidades, tudo isso que com o digital é muito mais fácil. Portanto, o digital ajudou a dar um pulo muito grande para as iniciais cidades inteligentes, que hoje têm de ser essencialmente humanas com o digital. Muito bem, faria a mesma questão à Luísa. Olha, eu estou de acordo, cidades inteligentes têm que ser mais humanas. E há aqui uma questão que nós já estamos a falar há 1h34 e ainda não referimos, que é fundamental, que é a sustentabilidade. E o digital pode ser um potenciador da transição verde e da transição sustentável. Não vale a pena também andarmos todos a procurar o digital se depois não tivermos capacidade de sobreviver enquanto seres humanos num planeta que está cada vez mais ameaçado. Não é por acaso que a transição verde e a transição digital são as duas grandes áreas de todos os planos de recuperação e resiliência da União Europeia e também do de Portugal. E eu lembrei-me disto porque as Smart Cities, que inicialmente fizeram esse percurso que o Oscar referiu, hoje estão muito viradas para a questão da sustentabilidade. E a questão da sustentabilidade é uma questão humanista, porque o habitante, o residente de uma Smart City percepciona uma ideia de sustentabilidade se as Smart Cities estiverem orientadas e utilizarem o digital por uma questão de sustentabilidade. E mais uma vez a pandemia veio mostrar isso, veio mostrar que as cidades se podem reinventar quando precisam de ter as pessoas lá. De repente toda a gente saiu de Lisboa e Lisboa ficou deserta. Lisboa necessita de ter residentes, necessita de ter pessoas, mas tem que se reinventar em termos de infraestruturas, tem que se reinventar em termos de serviços, em termos da capacidade que tem das pessoas utilizarem transportes públicos em vez de transportes privados. As suas próprias habitações têm que ser mais sustentáveis e mais
potenciadoras da utilização do digital, porque as tecnológicas, ainda bem que até se portaram muito bem na pandemia, porque permitiram que toda a gente saísse dos escritórios e fosse para casa, e a utilização da internet, que era uma utilização doméstica, passou a ser uma utilização profissional, que é outra das coisas que também levou a muitas ameaças de cibersegurança. Foi o facto de termos as pessoas a trabalhar em casa, mas isso já foi um tema que falámos há bocado. Agora, falando das smart cities, as smart cities têm que se reinventar e reinventar em termos de sustentabilidade. E isto, mais uma vez, me leva à questão da coesão territorial. Nós, fora dos grandes centros, nós vamos ter cidades que se vão reinventar, que vão ser verdadeiras smart cities e que vão atrair pessoas para trabalhar no digital e garantir uma maior sustentabilidade. E aqui vamos ganhar em toda a linha, porque vamos ter melhor educação fora das grandes cidades, vamos ter melhor digital e vamos ter um mundo muito mais sustentável. E nós, tá bem, mas é Portugal. Nós fazemos parte do mundo. Se nós fizermos a nossa parte, ficamos à espera que os outros façam também, mas nós temos que fazer a nossa parte. Muito bem. Voltando, isso foi um foco muito nas pessoas. E para terminar aqui esta parte dos temas, aqui uma última questão que não poderia deixar de ser colocada, que é, portanto, é indissociável das smart cities da banda larga, não é? A quinta geração de comunicações móveis, a Luísa já se está a rir. Portanto, essa realidade virtual aumentada, carros conduzidos remotamente ou autónomos, cirurgias à distância, são alguns dos exemplos que poderão estar na base de uma rede de comunicação assente no 5G. Como referido, a latência baixará para os 5 milissegundos, podendo abrir portas a um novo mundo de possibilidades e cenários. Há bem pouco tempo, o secretário de Estado da Transição Digital manifestou a preocupação do governo em ter o 5G tão rápido quanto possível, e estou a citar, à disposição do tecido económico e da população portuguesa. Agora, a questão que faço à Luísa, podemos começar pela Luísa, é: depois da Malta ter avançado o mês passado para o 5G, resta a Lituânia e Portugal, que ainda não têm nenhuma oferta comercial para a rede de comunicações de última geração. Será que vamos ser os últimos a avançar? Vamos ser dos últimos, certamente, né? Infelizmente. Aquilo que lhe posso dizer é que acho que é essencial e não podemos perder mais tempo com questões administrativas / guerrilha comercial / tudo aquilo que nós sabemos, porque sem 5G, e o 5G devia passar por todo o território, existe essa intenção no concurso, no leilão que está, todo o território ter acesso ao 5G, e tem que chegar a todo lado rapidamente e depressa. Se vamos ser dos últimos, neste momento já estamos mal posicionados, podemos ainda tentar subir alguns degraus, mas para isso tem que haver um trabalho conjunto. E é mais uma vez um tema difícil de comentar, mas eu também estou com o secretário de Estado da Transição Digital, não podemos perder tempo. João, passava a questão para si. Acho que esse é mesmo um assunto que me transcende completamente, não se entende. Portugal há já umas dezenas de anos que lidera em tudo o que é digital, ok? Já há bastante tempo, desde que estou na tecnologia me lembro, nós marcámos pontos com a Loja de Cidadão, nós marcámos sempre muitos pontos da parte da administração pública com o digital, e temos estado à frente sempre de tudo, e de repente aparecemos com uma coisa fundamental para a vida de toda a gente, na cauda de todos, e não entendo porquê, e portanto é um assunto que eu nem sequer consigo discutir, e portanto passo já para a parte das cidades inteligentes com o 5G. É mais um modelo que vai mudar, ok? Portanto, nós focamos muito na parte dos carros a andarem sozinhos, ok? Mas eu acredito que os carros vão desaparecer muito,
Okay. Vão se tornar muito só para os profissionais, aliás um bocadinho na tendência, todas as empresas de automóveis neste momento estão a planear as suas estratégias de mobilidade, porque sei lá, porque na Alemanha os jovens já diminuíram a compra de carro próprio imensamente e portanto isso vai mudar. Agora o 5G vai fazer o que a Luísa, por exemplo, disse, vai permitir a quem trabalhar bem, às cidades que trabalharem bem, às zonas do interior que trabalharem bem, à deslocalização das pessoas. As pessoas hoje, os jovens, apreciam muito mais uma vida melhor, mais calma, mais sustentável, mais com a natureza, tudo isso, e portanto o 5G dá também uma oportunidade de não ser um problema estar no interior porque temos médico à distância, não ser um problema de estar no interior porque temos serviços à distância, e portanto é uma oportunidade para uma série de políticas que eram muito difíceis e que pode ser uma oportunidade para executar. Obviamente que também traz riscos e traz perigos e trará coisas que a gente neste momento não imagina. Mas pronto, o atraso de facto no 5G para mim é muito crítico, muito grave e uma grande surpresa perante a posição que Portugal sempre teve nestas alturas, e é uma oportunidade para nós conseguirmos coisas que eu acho que auguramos há muito tempo, todas as gerações, e que neste momento vão poder ter, e estamos à espera dele. Okay? Muito bem, muito obrigado. O tempo voa, gostaria de fazer aqui, temos aqui algumas questões. Eu vou colocar, porque já temos pouco tempo, eu se calhar vou colocar aqui 3 ou 4 questões e depois o João e a Luísa não podiam responder a uma ou outra, ou aspectos que as próprias questões tenham. Aqui uma questão que temos, que é dirigida aos dois, é como motivamos a população mais desfavorecida para a aquisição de competências digitais, principalmente a população em idade ativa desempregada. Temos aqui outra questão da Paris Inocêncio, que é para a Luísa Lopes. Qual é a estratégia delineada especificamente para o setor da economia social no Encode 2030? E também para a Luísa, em menos de 5 anos, 85% dos empregos na Europa precisarão de competências digitais básicas e muitos desses mais do que isso. O que a Encode 2030 ou a Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital está a preparar como resposta para esta necessidade? E uma última, que é de António Gonçalves: como podem as entidades formadoras que têm know-how para isso estar na linha da frente na formação das áreas digitais, e como é que a Encode 2030 pode contribuir para isso? Lançava então aqui estas questões e que então, focam alguns aspectos. Como eu referi no início, o Encode 2030 é uma iniciativa de política pública transversal a várias áreas. Temos uma preocupação que começa na educação e vai até à capacitação digital mais avançada. Uma das questões que é colocada tem a ver com a requalificação dos ativos, ou seja, como é que se motivam as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho a obter a qualificação mais avançada. Eu diria que se motiva de 2 formas. Uma é necessária, não existem hoje empregos sem a componente do digital. Por outro lado, existem muitos empregos que vão deixar de existir tal como os conhecemos. Porquê? Porque o digital os vai transformar, portanto os próprios trabalhadores desses setores precisam de formação para eles próprios também se transformarem e continuarem no mercado de trabalho. Portanto, é uma questão de necessidade, por um lado. Por outro lado, eu diria que é uma oportunidade de fazermos esta formação ao longo da vida que tanto se fala e que torna o nosso dia-a-dia mais interessante. Não estar a fazer as mesmas coisas sempre, mas ter formação que nos permita fazer outro tipo de coisas. O que é que o Encode 2030 faz relativamente a isso, e nomeadamente com a Coligação para a Empregabilidade? Tem programas específicos, programas que
são de requalificação, quer para a administração pública, quer para o setor privado, em que é possível aderir a esses programas e ter essa formação de forma gratuita. Por outro lado, estamos a fazer um papel muito grande com a administração pública e as empresas, porque nem a administração pública nem as empresas podem entender que a formação ao longo da vida ou a requalificação dos seus ativos é algo que é deles, não é delas. Ou seja, as próprias empresas têm que olhar para isto como um investimento, ter um espaço para as pessoas poderem ter esta requalificação, investir na requalificação dos seus ativos, dar-lhes tempo para a requalificação e depois reintegrá-los. Portanto, há aqui um trabalho que é feito junto de quem necessita desta formação e junto das empresas e da administração pública, que tem que garantir as condições necessárias para que as pessoas o façam. Há uma pergunta aqui que é feita, que é que entidades formadoras que possam dar formação nesta área, como é que podem fazer? Como é que o InCode pode contribuir para isso? Se são competências básicas, vai ser lançado agora muito brevemente um programa de capacitação digital básica, em que nós estamos à procura precisamente de parceiros no terreno para poderem fazer esta capacitação digital de exclusão. Portanto, é enviarem-nos um mail, o meu mail é luisa.ribeiro.lopes@indcode2030.pt, podem enviar-me para mim, podem enviar para o secretariado e darem os contactos. Nós queremos precisamente trabalhar com todos os que estão no terreno a fazer bem, não precisamos de reinventar o que já está feito. Aliás, esta é muito o nosso lema no InCode, nós não queremos criar novas estruturas, nós queremos ir buscar tudo o que existe para um fim comum, que é aumentar as competências digitais de todas as portuguesas, de todos os portugueses. Não sei se respondi a todas as questões. Isso uma resposta helicóptero por... Exato. acho que sim. Pedi ao João também para focar alguns aspectos que acho que eu respondo à pergunta que é aquela que me diz mais respeito e que tem a ver diretamente com o trabalho, é como é que se seduz as pessoas excluídas e desempregadas para virem para o digital. E no meu caso, eu quando digo isto de vir para o digital, ou no nosso caso, é sempre verem novas oportunidades de vida e serem incluídas e passarem a ser incluídas. Eu costumo resumir de uma forma muito simples. É primeiro reunir as pessoas, falar com as pessoas e conseguir saber das pessoas o que é que as motiva. E depois de saber o que é que as motiva, apresentar-lhes as alternativas. Este é também um dos fatores quando me perguntam porque é que nos projetos do CDI Portugal, do EPSORGUD e os outros, há mais raparigas na tecnologia do que o normal. A minha resposta também vai sempre por aqui. É que primeiro pergunta-se quais são os sonhos e depois tenta-se ajudar as pessoas a atingirem esses sonhos. E, portanto, as pessoas depois já não ligam se é com digital, se é com ciência, se é com tecnologia, ou o que for, ok? E, portanto, é basicamente isto. O que as pessoas chegam muitas vezes as pessoas nem sequer sabem, quando estamos a falar de desempregados e de excluídos nos bairros sociais, etc., não basta perguntar o que é que a pessoa gosta, porque às vezes as próprias pessoas não sabem. É preciso uma metodologia para lá chegar e é preciso orientar as pessoas para isso. E no caso, por exemplo, dos NEM ou dos NEET, aqueles jovens que não estão registados em lado nenhum, e muitos jovens também excluídos, o que é importante é mostrar-lhes um modelo diferente, e volto eu aos modelos, mas foco-me sempre nisto, que é nas salas onde nós estamos a falar com eles, dando por vezes formação, não tem a forma de formação, não tem a figura do professor típico, porque esse modelo às vezes é aquilo que desmotiva logo à partida os jovens excluídos de se aproximarem. Ou porque pensam logo, aqui não vou ter aproveitamento e vou chumbar porque não me consigo dar nisto, ou porque pura e simplesmente não tenho pachorra para ouvir aquilo. E é nestes métodos alternativos e nestas formas de falar primeiro no que motiva as pessoas e descobrir o que motiva as pessoas que nós conseguimos incluir as pessoas, trazê-las para o digital. E o digital é uma grande ferramenta. Porquê? Porque consegue mostrar rapidamente às pessoas outras que gostavam da mesma coisa, que tinham as mesmas dificuldades e conseguiram lá chegar. E isso é uma das coisas que o digital consegue fazer muito rapidamente e de forma muito simples. Muito, muito obrigado. E chegamos assim ao fim desta excelente conversa.
Gostei imenso, focámos aqui pontos muito importantes e muito interessantes. Um grande agradecimento ao João e à Luísa pela diversidade de temas de interesse que aqui abordaram, a todas as pessoas também que nos veem, e eu passava a palavra ao António Canhão para fechar aqui a nossa sessão, enviando um abraço para todos e para todas. Obrigado. Sim, muito bem, obrigado pela vossa prestação, que foi excelente. Gostei muito desta conversa amena, mas muito focada nas questões que tínhamos pré-selecionado, mas que o público acompanhou e de forma também muito interligada connosco. Eu agradeço francamente a vossa disponibilidade num dia tão especial, que eu sei que mobilizam os portugueses de uma forma muito chegada e atrativa a todos nós. Estamos aqui já num momento da proximidade. Eu queria só deixar uma nota final, uma para o público em geral, de que vamos continuar com os nossos webinars. Sexta-feira é o próximo, sobre o emprego no digital. Começa à mesma hora, às 18 horas. Teremos como moderador o professor João Cavaneiro e teremos um painel que faremos chegar através de hoje nas redes sociais, através dos links e por todos os locais que costumam receber a nossa informação. Portanto, aguardamos pela vossa presença e para darmos continuidade à qualidade de intervenções que temos tido, como é um bom exemplo, um excelente exemplo que tivemos hoje. Aos nossos oradores, em especial, uma palavra de grande apreço por terem estado connosco e faço sempre isto no final. Hoje estivemos a convidá-los, nós estamos disponíveis para que nos convidem a intervir onde vocês possam achar pertinente fazermos. Então, Luísa, nós temos neste momento um projeto do Digital para Todos, em Almada, um projeto social que está em plena execução, começámos há 2, 3 meses, e temos intenção dentro da AI9 de alargar esse projeto a outros locais e dar essa palavra extraordinária que é a sustentabilidade na continuidade para além do projeto. Estamos muito empenhados na articulação com parceiros locais e estamos muito focados nessa ideia de que digital tem que ser para todos, de facto. Portanto, então, se calhar, eu até sugeri que me enviasse um mail com tudo para nós podermos trabalhar em conjunto. Vamos enviar, sim. Ainda por cima em Almada, que é uma terra que eu conheço bem. Tá bom, muito bem. Então, obrigado a todos e cá em Portugal já agora. Pois, já agora cá em Portugal, viva Portugal. Obrigada pelo convite. Boa noite. Um abraço, Deus. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Oscar.